Meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, pegue o exemplar bíblico que você trouxe para a casa do Senhor. E eu quero ler com os irmãos um texto que será bem fácil de os irmãos localizarem. O último livro, em seu último capítulo, em seus últimos versículos. Livro do Apocalipse. Texto que fecha o cânon das Escrituras Sagradas. Últimas palavras da revelação escrita de Deus para a humanidade. Capítulo 22 do livro do Apocalipse. Estaremos lendo a partir do verso de número 7. Glória a Deus. Quantos localizaram o texto sagrado, digam amém. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Quem diz amém? Amém. Queridos irmãos, eu nesta noite quero refletir contigo, com vocês, sobre este texto sagrado. E estava eu meditando neste assunto, que é um assunto futurista, um assunto escatológico, por ocasião de ver como Deus tem falado às igrejas neste tempo, e o Espírito do Senhor colocou em meu coração que precisamos relembrar, ou lembrar de novo, a Igreja de Cristo, que ela está vivendo os últimos minutos dela na face da terra. Estamos nos aproximando do grande e glorioso dia do Senhor. Quando olhamos para esta verdade, é uma verdade tão basilar, mas que parece que muitos se esquecem. Parece haver um desinteresse em meio a tanta desinformação sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu digo que é uma doutrina basilar, pois quando olhamos para a Bíblia Sagrada, repare por favor, e veja comigo, a Bíblia é um livro dessemelhante de qualquer outro livro. O que aqui está contido, o cânon da Escritura Sagrada, é de fato algo tão especial para nós, pois este texto ele é inspirado, ele é inerrante, ele é infalível, ele é pleno, completo, ele também é atemporal, portanto contemporâneo a nós. Ele é soberano, pois é a palavra de Deus. Um livro tão diferente de qualquer um outro. Se você observar as escritas dentro do campo da literatura e buscar as antigas escritas, e estamos diante de uma escrita antiga, pois a Bíblia é um dos livros mais antigos da humanidade, não é o mais antigo, mas é um dos mais antigos da humanidade. Nós temos textos datados do ano 2000 a.C., as escritas cuneiforme, nós temos ali na Mesopotâmia, na Suméria, nós temos também as escritas no Egito, e temos a palavra de Deus, onde o início dessa escrita, o primeiro escritor, Moisés, escreveu por volta do ano 1500 a.C. Deus contou com pelo menos 40 escritores, e este número pode ser ainda bem maior, pois só os salmos, nós temos 50 salmos anônimos que nós não sabemos quem são os seus escritores. No Novo Testamento temos a carta aos Hebreus, que não sabemos quem é o seu escritor. Então, pelo menos 40 homens foram escolhidos para escrever este texto, começando por Moisés e terminando com João, o escritor deste texto do Apocalipse, próximo do final do ano 100 depois de Cristo. Um inteirinho de tempo de 1.600 anos de escrita, interrompidos por 400 anos do período interbíblico ou intertestamentário.
O interessante é que esses quase 40 homens, eles não sentaram um do lado do outro para combinarem a escrita. Moisés não chegou, olha, eu vou começar escrevendo um livro de Gênesis, João, você, 1.600 anos depois, termina essa escrita. E nós vamos falar sobre os mesmos temas, sobre a revelação de Deus, sobre o desenvolvimento dela ao longo da história. E não haverá contradição alguma, desde o começo, todo o seu desenvolvimento até o seu final. Eu gosto de me referir a estes homens como tão somente escritores. Escritores inspirados por Deus, porque o verdadeiro autor da Bíblia Sagrada é o Santo Espírito de Deus. O Espírito que usou Moisés, que usou Samuel, que usou os profetas, Isaías, Daniel, Jeremias, que usou os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, que usou o apóstolo Paulo em suas escritas, que usou Tiago, que usou Pedro em suas escritas, que usou João, é o mesmo Espírito que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não conseguir entender ou compreender uma escrita antiga, como por exemplo, ali dentro da filosofia antes de Cristo, de Sócrates, Platão, Aristóteles ou qualquer um outro, ou quem sabe, já depois de Cristo, as escritas de Agostinho de Hipona, quem sabe na Escolástica, Tomás de Aquino, quem sabe na Reforma, Lutero, Calvino, ou qualquer um desses, você hoje não tem acesso a esses escritores para perguntar a eles: o que é que você queria dizer com isso que você escreveu aqui? Mas a Bíblia Sagrada, ela é tão maravilhosa que agora mesmo você pode falar com o autor, Espírito Santo, e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer dizer a cada um de nós aqui nesta noite? Basta você falar com Ele, pois Ele está aí para iluminar a tua mente. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E aqui está João, escrevendo-nos esta verdade. Estamos no ano 2022, ele escreveu ali entre o ano 94 a 96 depois de Cristo. E ele é quem fecha o cânon das Escrituras. E é por isso que você vê aqui a expressão: ai daquele que acrescentar algo, e ai daquele que tirar algo das Escrituras, dessa profecia. É por isso que nós temos que tomar um grande cuidado em não adulterarmos a palavra, em não fazermos qualquer tipo de alteração, porque esta é a palavra de Deus selada pelo Espírito do Senhor. Esta palavra, quando é lida, quando é pregada, ela penetra os corações, ela traz mudança de atitude. E Deus nos trouxe aqui esta noite porque Ele quer falar com cada um de nós. Será que alguém aqui consegue celebrar a Ele por ouvir a voz desta profecia? Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, temos 66 livros. 39 deles estão no Antigo Testamento. 27 deles estão no Novo Testamento. Quando olhamos para estes textos, quase 70% deles são profecias, prevê algo acerca do futuro. Todo este montante, que é o maior montante da Bíblia Sagrada, um texto a revelar, a desvelar o futuro, quase 70% das profecias bíblicas já se cumpriram cabalmente, literalmente. Mateus, ao escrever o Evangelho, que recebe o seu nome, ele escreve dizendo: como diz a Escritura, ele nasceu. Como diz a Escritura, de uma virgem. Como diz a Escritura, em Nazaré. É tão cirúrgica a profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o tema é o tema messiânico. Os profetas, temos 17 livros proféticos.
E esses profetas se levantaram na antiga aliança para profetizar acerca do Messias, dizendo que ele viria a esta terra, que ele desceria do céu. Isaías chega a ver o nascimento e ele diz: o menino nasceu, um filho se nos deu e o principado estava sobre os seus ombros. E você conhece o texto: e o seu nome será maravilhoso. Que mais? Conselheiro. Que mais? Deus forte. Que mais? Pai da eternidade. Que mais? Príncipe da paz. Os profetas na antiga aliança cumpriram seu papel de profetizar, dizendo: Deus viria a esta terra. Ele iria encarnar, tabernacular, viria aqui, nasceria de uma virgem, oh glória! Cresceria entre nós, conheceria as nossas dores como homem, pregaria a sua palavra, ensinaria, pregaria, curaria os enfermos, libertaria o homem do cativeiro do pecado, seria morto por nós, entregue na cruz do Calvário, obediente à morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eu fico imaginando os profetas na antiga aliança profetizando e dizendo: ele está chegando, ele virá, oh glória a Deus. E o Messias, ele veio a esta terra. Já há mais de 2000 anos se cumpriu a profecia da antiga aliança. Agora o Senhor levanta profetas da nova aliança. E se a mensagem da profecia da antiga aliança era que Jesus viria a esta terra pela primeira vez, agora nós temos a incumbência, como mensageiros da nova aliança, de pregar e profetizar acerca de sua segunda vinda. Pois o próprio Cristo, ao ser crucificado, ao terceiro dia ressurreto, ele se manifestou em 40 dias a cerca de 500 pessoas, como diz o apóstolo Paulo, dizendo a eles: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas, em Atos dos Apóstolos, registra o momento em que Jesus está para ser assunto aos céus, e ali ainda falando com eles e dizendo a eles que eles receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando o Senhor está falando com eles, de repente o Senhor vai subindo e é tomado pelas nuvens. E dois varões, seres angelicais, agora se dirigem àqueles crentes, àqueles irmãos, e declaram dizendo: porque vocês estão olhando para cima, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir e ser tomado, ele mesmo voltará. Glória a Deus. Cabe à igreja agora anunciar sobre esta vinda. O Senhor voltará a esta terra, oh glória. Estamos aguardando o grande e glorioso dia da sua volta. E assim como ele veio pela primeira vez, ele virá pela segunda vez. As profecias se cumprirão cabalmente, literalmente. Bendito seja o nome do Senhor. E permita-me dizer algo a você: e o tempo está próximo. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para viver uma vida de faz de conta. Hoje o Senhor nos traz esta casa para dizer: ei, esteja percebido, eu estou voltando. Quem pode adorar e glorificar a Ele? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele vem. Nós, queridos, temos esta doutrina muito bem abalizada. Nós, pentecostais, e falo aqui, me dirijo a pentecostais, pelo menos espero estar me dirigindo a pentecostais.
Há mais de 111 anos, a mensagem que recebemos nesta pátria, pelos pioneiros, é uma mensagem conhecida de todos nós, membros da Assembleia de Deus. Os nossos pioneiros chegaram aqui com uma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus em breve voltará. Durante algum tempo, alguém olhou para essa expressão muito conhecida em nosso meio, e eu já ouvi alguém até dizer que foi uma forma simplista, simples, deles pregarem a palavra porque eles não conheciam o português, mas se engana quem pensa isto. Nós estamos diante de uma expressão: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve nos levará para os céus. Uma expressão profundamente teológica e doutrinária. Até porque, por exemplo, Gunnar Wingre, assim como Daniel Berg, eles fizeram teologia. Gunnar Wingre era bacharel em teologia, e se você duvida disso, é só comprar a sua monografia, o seu trabalho de conclusão de curso, que hoje é impresso pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A investigação dele nessa pesquisa foi sobre o tabernáculo. Logo, esses homens não vieram para cá despreparados. Esses homens vieram para cá preparados e cheios da presença do Espírito de Deus. E chegaram aqui trazendo a mensagem: Jesus cura, Jesus batiza, Jesus logo vem buscar a sua igreja. E se você quiser ter noção do que eles estavam falando, primeiro, eles estavam trazendo aqui uma mensagem cristológica. Hoje a gente tem culto que sequer fala o nome de Jesus. Hoje a gente tem louvores que sequer mencionam o nome de Jesus. E eles chegaram aqui dizendo: Jesus, Jesus, quem faz é Jesus, quem opera é Jesus. E se você não glorifica a Deus ao ouvir o nome dele, você está com algum problema espiritual. Glória a Deus. Querido, mantém meu microfone aqui sem mexer nele, por favor. Jesus, o glorioso nome de Jesus. Aleluia. Alguém, querido, que até se mobiliza quando tem alguém famoso na igreja, quando tem algum pregador famoso, algum cantor famoso. Querido, nós não precisamos de ninguém famoso aqui. Nós só precisamos de Jesus em nossa reunião. E deixa eu te dizer algo, Ele está aqui. Hoje eu ouvi no congresso aquele hino: Ele está aqui, tem glória dele aqui. Você sente a presença dele aqui? A minha alma sente a presença do meu Jesus aqui. Então os nossos pioneiros chegaram pregando Jesus. É uma mensagem cristocêntrica. É cristocêntrica porque não tem o homem no centro, senão seria egocêntrico. E hoje nós temos muitos louvores egocêntricos, pensando no homem. Os hinos são mais ou menos assim: você vai ter vitória, você vai passar por cima, se o mar não se abrir, você passa por cima, não é? Você, isso não é louvor. Isso acaba até massageando o nosso ego. Louvor de verdade é quando eu me dirijo a quem eu estou destinando o meu louvor. Oh, glória a Deus. Alguém acha que veio para o culto para assistir o culto. Hoje nós temos o nosso culto online e alguém pensa estar assistindo o nosso culto. Está invertido, irmão. Se tem alguém assistindo algo aqui, é Deus. É Deus que está assistindo, olhando do céu para a terra e vendo como é que nós estamos nos posicionando diante dele. O que é que nós viemos fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Aleluias. Estamos aqui passando este tempo. E o que é que eu trouxe para a casa do Senhor hoje? Como é que eu vim? Como é que eu estou adorando? Já estamos chegando a quase 2 horas de culto. Você já abriu tua boca para liberar uma palavra de adoração a Ele? Aí quando a gente fala assim, tem aqueles contrários, né? Diz assim: não, pastor, eu só dou glória se eu sentir. É mesmo?
é verdade que Deus precisa provocar algo em você para você dar a Ele glorificação? Você vai ficar sem glorificar, meu irmão. Deus não precisa fazer nada em mim para que eu glorifique a Ele. Eu preciso entender que se eu não adorar a Ele, se eu não glorificar a Ele, se eu não exaltar a Ele, eu não vou sentir nada. Porque aqui, meu amigo, quem manda é Ele. Quem é digno de ser adorado é Ele. Quem governa aqui não é a terra. Quem governa aqui é os céus. E se você entende isso e quer levantar uma de suas mãos e adorar a Ele, adora. E se não quer, fique sem adorar. Labrater ebrebia subricandarai. Está cheio de crente, irmão, que não entende quem é Deus para ele. Aqui quem manda é Ele. Alguém até chega e diz assim: ah, pastor, não gostei muito do culto hoje não. Que bom, não foi para você o culto. Ninguém está aqui para te agradar. Nós estamos aqui para oferecer um culto a Deus. E agradar a Deus. Porque Ele é que merece glória, louvor, adoração. Aleluia. Glória a Deus. Não gostei do hino que os jovens cantou. Não cantou para você, irmão. Cantou para Deus. Olha como a irmã cantou desafinada. Mas é Deus quem enxerga a alma. E sabe como é que ela está oferecendo a canção? Hoje o negócio está ficando meio chato, irmão. Hoje é cheio de técnica. Deixa eu ver a oratória do pregador. Deixa eu ver se ele está concatenando as ideias de forma correta, conjugando os verbos, blá, 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 blá. Eu sou de um tempo que irmãos não conseguiam sequer, irmãos, falar direito Jesus. Falava Jesus. Só que só de pronunciar o nome Jesus, a glória descia. Não precisa cantar com impostação, usar bem a caixa vocal, diafragma, abrir bem a boca, boa dicção. E aí Jeová está lá em cima dizendo: está chegando não. Aí chega alguém que perde até o fôlego quando canta, atropela as notas, canta em cima, abaixo, ou desafinado mesmo. E aí Jeová está lá em cima dizendo: oh, como é bom ver alguém quebrantado, contrito. Aleluia. Precisamos retornar a viver as coisas simples do Evangelho, oh glória. Você está ficando muito mais preocupada com a veste que você vem para a igreja do que o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, adorando a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Para pensar um pouquinho. Deus não está se importando se você veio com uma roupa de marca, um calçado de marca. Deus está querendo olhar aqui e encontrar os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Seria tão amplo eu falar do quadrilátero pentecostal trazido pelos pioneiros. Uma cristologia bíblica. Uma cristologia que é também soteriológica. Jesus salva. Nossa soteriologia pentecostal. Toda a dinâmica pentecostal de salvação. Mas também é uma cristologia soteriológica continuista. Jesus cura. Alguém que não acredita mais nos dons espirituais. Nós não somos cessacionistas. Eu vou repetir. Nós não somos cessacionistas. Eu ainda acredito em um Jesus que cura. Há um hino da nossa harpa que diz que Jesus, Cristo cura sim. Cristo cura sim. E se você chegou aqui enfermo, eu ministro cura para a tua vida agora. Seja tocado por esse Jesus. Seja tocado, seja tocado.
E talvez se alguém aqui que está precisando de cura para alguém na família, que não está aqui, levante a tua mão, pois o Senhor pode alcançar ele agora lá. Em nome de Jesus, receba a cura divina nesta noite. É uma cristologia soteriológica, continuista, pneumatológica, porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Aqui na Assembleia de Deus, Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Estava ministrando hoje num congresso, olhei para o relógio, parei e disse assim: quem não é batizado vem para frente. Comecei a ministrar e Jesus começou a batizar. Batizou o primeiro, batizou o segundo, batizou o terceiro, batizou o quarto, foi batizando. Sabe por quê? Eu disse para eles: quem acredita que Jesus batiza? Deixa eu perguntar aqui, quem acredita que Jesus batiza? Todos acreditam? Então ele é o batizador? Sim ou não? Não é pastor que batiza, não é cantor que batiza. Quem é o batizador? Jesus. Aí eu perguntei para eles: quem acredita que o batizador está na casa? Aí eles levantaram a mão. Então, se acreditamos que Jesus batiza e o batizador está no culto, o que impede de sermos batizados? Nós estamos à véspera de consagração e tem alguns obreiros servindo aqui a igreja, mas que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Mas nós vamos começar a fazer culto aqui de oração para Jesus batizar crentes com o Espírito Santo, porque Jesus batiza com o Espírito Santo, e esta é uma marca pentecostal. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Irmão, eu não aceito participar de um culto e não falar em mistérios com Deus. Eu tenho um termômetro espiritual que se eu chego no culto não consigo glorificar, adorar a Deus, falar em línguas estranhas, eu já vou dizendo: Senhor, o que aconteceu? O que é que eu fiz? Porque o problema não está em Deus, o problema está em mim. Aí tem crente que vem para o culto, irmão, faz mais de mês que não consegue sentir a presença de Deus, falar em mistérios, e não se incomoda com isso. Está na hora de você se incomodar. É preciso ter um termômetro espiritual para ver que a coisa não está indo bem. E se não está indo bem, já ouvimos aqui, é hora de buscarmos ao Senhor. Deus tem me falado fortemente que nós aqui em Pinheiros receberemos um grande avivamento da parte do Senhor. E eu vou dizer algo a vocês: eu vou pagar o preço para que este avivamento aconteça, pois eu creio que Deus vai levantar muitos aqui. Eu creio que Deus vai batizar com o Espírito Santo, vai dar dons espirituais, e que nós iremos vivenciar, querido, as coisas mais belas e lindas de Deus para a nossa história. Portanto, é uma cristologia soteriológica, continuista, pneumatológica e escatológica. Você viu como uma expressão que parece tão simples é bastante complexa? Se você for estudar essa expressão, eu sou coordenador, como os irmãos sabem, do curso de graduação em teologia da FAES, mas também sou coordenador do Centro de Pesquisa Pentecostal. Acho que eu não falei isso aqui ainda. E no Centro de Pesquisa Pentecostal nós temos doutores das mais diversas áreas estudando, e tem um em especial, que é o Dr. Carlos Augusto Vailate, um dos maiores biblistas hoje evangélicos da nação. Está inclusive fazendo a revisão da NVI, a nova versão internacional da Bíblia Internacional. Em todo o país tem alguns, e ele aqui é um dos que está revisando essa versão. E ele estudou no semestre passado o quadrilátero pentecostal. Passou um semestre com pesquisadores aprofundando as raízes da fé pentecostal. Deixa eu te dizer algo. Alguém pensa que a nossa igreja não tem raízes teológicas, mas porque não conhece, por exemplo, a nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus. Quando você abre ela, uma página em branco com a expressão no meio: Jesus cura. Aliás, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele voltará. Está na hora de nós pregarmos, porque a nós foi dado esta incumbência. Ele está voltando. Olhe para mim aqui, preste atenção. A nossa escatologia é uma escatologia dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Pastor, o que é isso? Eu não entendo esses mistérios.
Eu não entendo essas questões. Nós acreditamos que o primeiro evento que abre toda a cortina escatológica é o arrebatamento da igreja. Paulo, ao falar sobre isso, ele usa uma expressão rapazo, que foi traduzida para raptare no latim, que foi traduzida para arrebatar, o arrebatamento no português. Harpazo é um rapto. E quando alguém é raptado, ele é tirado, ele é sacado. E a igreja, querido, está prestes. Olha o que diz o texto, versículo 7. Eis que presto venho. Eis que presto venho. Jesus está dizendo, eu estou vindo, estou chegando. Está chegando a hora. E de contrapartida, a igreja está dizendo o seguinte. E eu acho interessante porque, falando a jovens, muitas vezes os jovens eles têm aquele anseio de casar. E eu já vi jovem orando, dizendo, Senhor, não vem esse ano não. Alguém que é casado e ainda não tem filho, dizendo a Deus, Senhor, não vem agora não, deixa eu primeiro ter o meu filho. Alguém que não tem casa e que está aí pagando os boletos, comprou na planta, diz, Senhor, deixa eu primeiro entrar no meu apartamento. Mas essa não é a igreja que eu vejo aqui. A igreja que eu venho aqui ouve Jesus dizendo, eis que presto venho, e ela está respondendo, vem. Vem logo. Vem. Ai, chorabacaias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos apegados demais com as coisas desta terra, mas hoje Deus desce aqui em Pinheiros para chacoalhar esta igreja e para dizer, é tempo de pensarmos nas coisas que estão lá em cima, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Somos dispensacionalistas porque consideramos a história em dispensações, observando as alianças que Deus fez desde o Éden até a nova aliança no Novo Testamento. Somos pré-tribulacionistas porque acreditamos que o Senhor não permitirá que a gente fique na grande tribulação. Ele nos arrebatará antes. Somos pré-milenistas porque acreditamos que o milênio vem logo após a grande tribulação. E no milênio nós estaremos a serviço do grande Mestre Jesus, o nosso Senhor. Agora, uma das doutrinas da nossa escatologia é sobre a iminência da sua volta. A iminência do arrebatamento da igreja. Que é isso? Iminência é aquilo que pode acontecer a qualquer momento. E a igreja experimenta essas questões desde o seu surgimento. Eles estavam reunidos no cenáculo. E há uma expressão que com muita clareza mostra o que é iminência. De repente. Eles estavam assentados como vocês estão e de repente veio do alto um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. De repente, cuidado, irmão, será de repente. De repente a gente estará num culto como esse. Cadê o trompete? Faz uma escala de trompete aí. Vai lá, Doneda. Doneda. De repente a gente estará num culto como esse. Faz aí uma escala bonita, vai. Você imaginou? Só que não será um trompete desse. Será o alarido do arrebatamento da igreja. Aí, quer saber? O carro que você deixou aqui fora, que está te preocupando, para ver se no final do culto ele estará lá, ele vai ficar aqui. Aquela casa que você está tão preocupada em limpar ela, em cuidar dela, vai ficar aqui.
Aquele trabalho que você não vê a hora de terminar o culto para começar a se preparar para a semana, também vai ficar aqui. As contas que estão te desesperando, elas vão ficar aqui. Toda dor, todo sofrimento, toda lágrima vai ficar aqui. Aleluia. De repente você não volta para casa, irmão. De repente você não terá mais tempo. Cuidado o que é que você está nutrindo em teu coração. Porque hoje estamos aqui e você pode pedir perdão a alguém. Você pode se reconciliar com alguém. Mas quando o arrebatamento da igreja acontecer, você não poderá mais buscar se consertar. Por isso Jesus diz: conserte com o teu próximo no caminho, antes que ele seja tirado. Estamos deixando de viver as verdades do Evangelho, por termos nos tornado materialistas, presos à matéria. E o Senhor está dizendo: eis que presto vem. Escatologia é um assunto que eu poderia passar a noite falando com vocês. As 3 dimensões do arrebatamento. A primeira é sermos arrebatados. Paulo, falando sobre isso, ele diz que o que hoje nos corrompe, o pecado, a morte, que destrói o homem, ele diz que este corpo corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revestirá da imortalidade e teremos um corpo glorificado. O corpo glorificado, querido, é algo tão tremendo, porque após sermos glorificados pelo arrebatamento da igreja, nós subiremos para o encontro com Jesus nos ares. Ontem eu estava celebrando um casamento e fiquei vendo quando a Letícia veio no cortejo e o Vinícius estava ali para receber ela. E sabe onde foi o meu pensamento? No casamento de Jesus com a igreja. Estava pregando aos jovens lá em Interlagos e disse para eles: quantos aqui não são casados? Um monte levantou a mão. Eu falei: eu tenho uma boa informação a vocês. Vocês vão casar. Irmão, deram glória a Deus, deram aleluia. Teve até batismo com o Espírito Santo quando eu profetizei isso. Eu disse: se não for aqui na terra, vai ser nos ares. Glória a Deus. E aí eu estava olhando ali onde o Vinícius casou com a Letícia, um lugar tão adornado, tão lindo, tão belo. O pastor Neto estava lá, a irmã Ruth. Tudo muito bem, lindo, cortejo, lugar tal. E aí eu fiquei pensando onde seria e como seria o encontro. Sabe quando chegou a Letícia e aí o Vinícius foi e teve encontro com ela assim bem na nossa frente. E aí eu fiquei pensando como será o encontro do noivo com a noiva, Jesus e a igreja. Sabe onde será? Paulo diz: será nos ares, fora da atmosfera da terra. Esta lei da gravidade que puxa tudo para o centro da terra, tudo, absolutamente tudo. Tudo que eu derrubar aqui, cai. Ainda que eu me esforce e queira dar um pulinho, caio. Essa lei da gravidade que nos puxa para baixo, ela será rompida no arrebatamento. Porque haverá uma força lá em cima nos ares, nos puxando para Ele. E aí pode ser fofinho igual eu, pode ser slim igual a Adriana. Essa carcaça não vai nos impedir de chegar lá. Este teto não vai nos impedir de chegar lá. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia.
O interessante é que assim como no casamento o noivo vai até a noiva, se desloca até a noiva, Jesus também, ele se deslocará até a noiva. Jesus que está ao lado do Pai, portanto na casa do Pai irá se deslocar até os ares. E a igreja como noiva, ela estará indo num cortejo nupcial. Subirá até os ares, nos ares. Eu fico imaginando como será o encontro. Como estará adornado? Será em algum lugar entre as galáxias, estrelas, sóis, luas. Imagina as estrelas adornando o espetáculo. Jesus, os anjos, a igreja glorificada. Os crentes santos, salvos. Primeira dimensão, ser arrebatado. Segunda dimensão, o que Paulo trata com uma expressão grega bema, bematos, tribunal de Cristo. Nós arrebatados passaremos pelo julgamento, seremos os primeiros a serem julgados. Agora esse julgamento não traz prejuízo. Até hoje, para se traduzir essa questão de bema no português é um pouco difícil, porque se traduz como julgamento. Mas na verdade a palavra mais próxima para o grego é uma palavra que hoje nós usamos também. É a palavrinha pódio. E o que é o pódio? O pódio é o lugar onde quem vence sobe nele para receber premiação. Pois é um julgamento onde os galardões serão entregues a nós. Por isso a Bíblia diz: ao que vencer, ao que vencer. Você está preparado para vencer? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Primeiro, ser arrebatado. Segunda dimensão, tribunal de Cristo, bema. E a terceira dimensão, depois de corpo glorificado, não tem mais pecado, não tem mais morte. Depois de todas as nossas obras passarem pela purificação, Paulo, ao falar desse tribunal, diz que tem obras de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Todas elas passaram e foram purificadas. Já recebemos as nossas premiações, premiados agora. Nós vamos para a terceira dimensão. Chegaremos na casa do Pai. O Espírito Santo que nos acolheu e nos levou para o encontro com Cristo, agora com Cristo nos levará para o encontro com o Pai. Jesus falando sobre isso, João, no capítulo 14, Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Os discípulos estão dizendo: Senhor, para onde vais? Nós não conhecemos o caminho. E Jesus diz: vocês conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Até que isso aconteça, eu rogarei ao Pai e Ele enviará a vocês outro Consolador. Em grego, nós temos duas palavras pelo menos para outro: hétero, tão usada hoje em nosso meio. Hétero é alguém diferente. Eu sou heterossexual, casei com uma mulher. Glória a Deus por isto. Mas existe uma outra palavra que também significa outro. A palavra allos em grego. Outro igual, de mesma essência, de mesma natureza. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, estava dizendo: eu vou chegar no Pai, a primeira pessoa da Trindade, e eu vou rogar que Ele envie outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E Ele estará com vocês até que eu volte, oh glória. Sabe o que nos assegura que Ele vai voltar? É que o Espírito Santo está dentro de nós como penhor, como selo. Você consegue sentir a presença dEle? Fecha os teus olhos. Incline a tua cabeça, abaixa a tua fronte. Se esta palavra de alguma forma falou ao teu coração, para lhe despertar, para lhe edificar,
glorificar. Comece a falar com Ele. Nós estamos nos aproximando de mais uma ceia e não sabemos se essa ceia vai acontecer aqui em nosso templo ou se a próxima ceia vai acontecer lá na casa do Pai. Mas você precisa entender que o tempo está aproximado. E loguinho, loguinho você não estará mais aqui, mas você estará entre os anjos, cantando, louvando e glorificando a Deus por toda a eternidade. Aleluias! E é por isso que Ele nos traz aqui esta noite para dizer: é tempo de nos dedicarmos em oração. É tempo de buscarmos a Deus com sinceridade. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não é tempo de nos distrairmos. Não é tempo de nos embaraçarmos com as coisas desta vida. É tempo de olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se o Espírito de Deus que está falando comigo aqui fala ao teu coração também, comece agora a receber renovo, porque você precisa de força. Você precisa ser renovado. Esta tristeza precisa ir embora. Esta agonia precisa ir embora. Esta angústia precisa lhe deixar. Esta fraqueza precisa sair agora. Este esfriamento tem que bater em retirada. Os céus estão abertos e a glória de Deus está descendo. Então, pelo amor de Deus, receba poder e autoridade do alto para suportar e para permanecer na presença dEle.